Fala galera, estamos começando mais um Biotube com a professora Raquel e hoje nós vamos falar sobre conceitos básicos da genética. Bem pessoal, o que é a genética? Genética ela vai estudar todas as informações contidas no nosso material genético, que é o estudo dos genes e a sua transmissão para as próximas gerações. E ela é compreendida em duas genéticas, a clássica e a moderna. A clássica, que foi dada por Mendel em 1856 e 1865, determina que as características genéticas de um indivíduo são transmitidas ao longo das gerações independentemente. Isso faz com que essas características elas se mantenham ao longo das gerações. Já a genética moderna também afirma que as características genéticas são mantidas e transmitidas independentemente. Porém, Watson e Crick, em 1953, eles complementam com as características genéticas, elas são mantidas, porém podem ser modificadas ao longo das gerações, através do que chamamos de mutações. As mutações, que são as pequenas modificações no material genético, podem sim modificar a característica de um determinado fator genético. Para isso, trago o primeiro conceito da genética, chamado genótipo. Genótipo é toda a constituição do material genético de um indivíduo, compreendido pelos genes que estão contidos no nosso DNA. Esse material genético, eles são herdados dos nossos pais. São apresentados no estudo da genética por letras, que podem ser maiúsculas ou minúsculas. O segundo conceito que trazemos é o conceito do fenótipo. Fenótipo são as características manifestadas por um indivíduo. Essas características só são manifestadas porque tem no material genético os genes que vão compor essa informação. Podem ser características morfológicas, fisiológicas ou comportamental, dependendo de cada espécie. O fenótipo, ele pode ser modificado pelo ambiente. Trago para vocês uma equação muito simples. Fenótipo, que é a característica manifestada, é igual ao genótipo, que é a informação contida no DNA, no nosso gene, mais a ação do ambiente. Como, por exemplo, a cor da pele, textura do cabelo, enfim. Quando uma pessoa tinge o cabelo, por exemplo, ela modifica a coloração do cabelo, o fenótipo, mas não modifica o genótipo, que é a condição básica da cor original do seu cabelo. Um terceiro conceito são cromossomos homólogos. Nós já compreendemos, de acordo com a genética, que todos os nossos cromossomos eles são organizados em pares dentro da nossa célula. Logo, a espécie humana possui 46 cromossomos, organizados em 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo, uma metade veio da mãe e o outro veio do pai. Logo, podemos compreender que os cromossomos homólogos são cromossomos que andam sempre em pares, organizados em pares dentro da nossa célula, onde um cromossomo veio da mãe e o outro veio do pai, como é informado nesta figura. Esses cromossomos vão apresentar as mesmas características genéticas, como mostro nessa figura. Vamos supor que um cromossomo é da mãe e o outro cromossomo é do pai. Ambos vão ter alinhados os alelos, os genes que vão compreender a mesma informação genética, como tamanho do pé, cor do cabelo, tipo sanguíneo e temperamento. Genes alelo, como eu comecei a citar, são os genes que vêm do pai e da mãe, compreendidos na mesma altura desse par de cromossomos homólogos e possuem as mesmas características do indivíduo. Então, vamos supor que esses genes alelos Czinho, Czão, vão dar a cor dos olhos, por exemplo, que é uma condição dada para esse gene. Homozigose é um conceito clássico da genética, onde vai compreender
que esses cromossomos dados em pares vão apresentar a mesma característica genética, ou eles vão apresentar alelos dominantes, que podemos dizer homozigose dominante, azão, zezão, ou indivíduos com homozigose recessiva, dada pela letra Bzinho ou Pzinho. Mas o que seria uma homozigose dominante e recessiva? Nós já veremos em breve. Antes, nós vamos falar sobre a heterozigose. Hétero, como nós falamos diferente, vai compreender no par de alelo, um sempre dominante e o outro sempre recessivo. Como trazemos no exemplo, azinho, bezinho, pezinho e etc. Agora sim, a dominância. O que significa ser dominante e ser recessivo? Dominância e recessividade está relacionado à probabilidade de casos que ocorrem naquele grupo. Se uma característica determinada por um fator genético apresenta em maior frequência naquele grupo, dizemos que aquela característica é dominante, porque apresenta com maior número de casos. Ou, se uma característica apresentada de um fator genético com menor número de casos, dizemos que ela é recessiva, porque ela não é tão expressa naquele grupo. A homozigose, a dominância, ela pode ser dada em homozigose, azão, ou heterozigose, azinho. No caso da dominância, basta um gene estar presente para manifestar a característica. Já a recessividade, para ser expressa a característica, precisa estar sempre em homozigose, ou seja, azinho, bezinho, para ser expresso a característica, pois essa informação genética contida, ela não é manifestada com uma grande frequência em um grupo de pessoas. Logo, trago conceitos gerais para vocês, como gene, que é um fragmento, um pedacinho do DNA, onde a gente determina por um locus, um local presente no nosso cromossomo, que vai manifestar sempre uma característica. Alelos são genes laterais, onde vão estar presentes nos cromossomos homólogos. E homólogos são os cromossomos laterais que apresentam as mesmas características, que apresentam um do pai e o outro da mãe. Genótipo, um conjunto de genes desse indivíduo. Fenótipo, as características manifestadas através daquele genótipo associada à ação do ambiente. Fenocópia. Fenocópia é o fenótipo modificado semelhante a um existente. Seria um clone manipulado em laboratório ou gêmeos monozigóticos, ou seja, os gêmeos que são idênticos. E gene letal é um gene que vai estar associado à ausência ou à inibição de uma outra característica. Gene dominante, que apresenta no maior frequência, gene recessivo, menor frequência, num grupo de indivíduos. O conceito de homozigoto, ele também pode ser chamado de puro, onde os dois alelos eles serão iguais. O conceito de heterozigoto pode ser também chamado de híbrido, onde os genes alelos são diferentes em relação à dominância e à recessividade. Trago uma pergunta: que tipo de gametas um indivíduo azinho pode produzir? Se eu tenho uma célula 2N diploide, onde eu tenho a informação lá genética azinho, e os meus gametas eles compreendem a metade do número de cromossomos, ou seja, um único cromossomo desse, quais são as probabilidades que eu posso ter? Eu posso ter dois gametas, o gameta azão com cromossomo azão e o gameta com cromossomo azinho. Deixo aqui para vocês treinarem que tipos de gametas esses indivíduos podem produzir abaixo. Seguindo o nosso conteúdo, pergunto a vocês: qual a probabilidade de um indivíduo homozigoto dominante formar um gameta azão?
Ora, se ele é homozigoto e é dominante, esse indivíduo é azão. Então, qual a probabilidade dele formar um gameta azão? Isso, 100% de chance. Agora, uma segunda questão. Qual a probabilidade de um indivíduo heterozigoto formar um gameta azão? Vamos lá. Se é heterozigoto, ele é azinho. Então, qual a probabilidade? Isso, 50% de chance de formar azão, pois ele forma um azão e o outro azinho. Agora, vamos dificultar um pouco mais a nossa questão. E em relação aos cruzamentos? Se eu tiver dois indivíduos, eu vou querer relacionar mais de uma característica. Utilizamos o quadro de Punnett. O quadro de Punnett, ele é muito simples. Você vai determinar o quadro de Punnett através dos gametas produzidos pela mãe e os gametas produzidos pelo pai. E vão colocar nesses quadrantes. No quadrante horizontal, você coloca os gametas da mãe. E no quadrante vertical, coloque os gametas do pai. E no meio, no centro, realizaremos o cruzamento. Vamos às etapas. Vamos supor que nós temos que cruzar azão com azinho. Azinho. Como fazemos? Coloquei um passo a passo aqui para vocês para compreenderem melhor. Primeiro, leia com cuidado o enunciado e faça uma legenda da questão respondendo a pergunta: qual é a característica em questão? Então, se estiver falando de cor dos olhos, cabelo, alguma doença, você faça uma legenda da característica. 2. Destaque qual a característica é condicionada pelo gene dominante e qual pelo gene recessivo. 3. Descubra qual é o genótipo dos pais, caso não tenha sido dito no problema. Então, você vai ter que ver se é azinho. Descubra qual é o genótipo. 4. Quais tipos de gametas que os pais podem produzir? Se é homozigoto dominante, somente azão. Se é heterozigoto, azinho. Se é homozigoto recessivo, somente azinho. E aí sim, 5º, coloque os gametas produzidos pelos pais no quadro de Punnett, faça o cruzamento, monte o genótipo e depois veja qual é o fenótipo, de acordo com a legenda que você montou no primeiro passo. E aí sim, responda a questão. Agora vamos lá. Vamos tentar juntos. Se eu tenho um cruzamento azão com azinho, colocarei os genótipos, os gametas do pai e da mãe, nos quadrantes da horizontal e da vertical. Azinho. E aí, o meio do quadrante, realizarei o cruzamento, sempre do gameta da horizontal com o gameta da vertical. Assim, teremos o cruzamento onde todos estão condicionados como azinho. E aí sim, nesse fenótipo aqui, podemos dizer que todos são heterozigotos. Deixo para vocês alguns exercícios. Vamos ver esse primeiro. O gene azão determina a cor do olho castanho e o gene determinado pela cor do olho azul é o azinho. Um homem de olho azul se casa com uma mulher heterozigota de olhos castanhos. Qual a probabilidade deste casal ter filhos de olhos azuis? E aí, aqui está o nosso cruzamento. O homem é azinho, a mulher é azinho. E aí, nós realizamos o cruzamento e vimos que a probabilidade de azinho para a cor dos olhos azuis é dada por 50%. Já que temos 4 quadrantes, cada um equivalente a 25%. Deixo para vocês como um exercício, o exercício 2, para vocês tentarem logo mais. Aqui é a resposta para vocês, tá? Mas é uma forma de vocês tentarem. Bom, gostaria de destacar com vocês as regrinhas da probabilidade. A probabilidade, ela traz 2 regrinhas, a regrinha do e a regrinha do ou. Vamos olhar? Bem, probabilidade
é a relação entre um ou mais eventos esperados e o número de eventos possíveis. O que é isso? Vamos supor, eventos possíveis é tudo que pode ocorrer naquele indivíduo. Então, vamos supor que eu tenho uma questão onde eu digo que eu tive 5 filhos. Qual seria o meu evento possível? O total do número de filhos, 5. Vamos supor que na questão eu também fale que 2 filhos meus apresentaram olhos com a coloração azulada. Então, os eventos esperados são o número de casos de indivíduos que apresentam a cor de olhos azuis. Então, qual seria a minha probabilidade na genética? Eventos esperados, 2 filhos de olhos azuis. Eventos possíveis, 5 filhos que eu tenho. Então, qual a minha probabilidade? 2/5. Isso é o cálculo básico da probabilidade em genética. Porém, nós temos a regrinha do E e do O. O que é a regrinha do E? É a probabilidade de 2 ou mais eventos independentes ocorram simultaneamente. É igual ao produto das probabilidades de ocorrerem separadamente. O que é isso? Vamos supor que eu quero a cor dos olhos azuis e do sexo masculino. Então, se eu tenho sexo masculino, eu quero um único sexo, que é o evento esperado. E quais são os eventos possíveis? Se eu tenho sexo feminino e masculino, são 2 eventos possíveis. Então, no caso da regra do E, eu tenho que multiplicar o número de casos relacionados à cor dos olhos azuis e o número de probabilidade do sexo, que é o sexo masculino, que seria, nesse caso, 2/5 multiplicados por 1/2. A regra do ou já é diferente. Ou você vai ter uma característica ou outra. Não tem a obrigatoriedade como a regra do E tem. A regra do E, ele tem que ter a cor azul e tem que ser do sexo masculino. Já o caso da regra do ou, pode apresentar uma característica ou outra. E aí nós colocamos a soma. Então, seria 2/5 mais 1/2, no nosso exemplo dado. Deixo para vocês também uma outra questão de probabilidade para vocês treinarem a regra do E e a regra do OU. Dando continuidade à nossa aula, nós vamos olhar agora heredograma. O que seria o heredograma? Pode ser também chamada de pedigree ou de genealogia, que é o estudo das representações das relações de parentescos entre os indivíduos. Essas relações são dadas através de fatores genéticos. Representar o padrão genético de uma herança de uma certa família. E é representada por símbolos, onde o homem vai ser sempre um quadrado, a mulher um círculo, e se na questão estiver falando sobre alguma característica ou alguma doença hereditária, o indivíduo afetado será sempre pintado os símbolos internamente. O losango é dado por sexo indeterminado, que é no caso de não determinação do sexo ou de bebê ainda no período gestacional. Esses símbolos são organizados em ligantes. Cada ligante, que é essa reta associada aos círculos, quer dizer que ocorre um casamento ou troca de informação gênica ali. Então, se eu tenho um homem ligado por uma reta com um círculo, com uma mulher, ali ocorreu troca de informação genética, nessa primeira linha. Na segunda linha, trazemos os filhos, que seria a geração 2, onde também é dado na ordem em relação à geração dos filhos. No caso de gêmeos verdadeiros, ou seja, gêmeos iguais, é dada na forma de triângulo e os sexos dos indivíduos, e no caso de gêmeos falsos ou dizigóticos, que podem ter sexos diferentes, você apresenta somente o triângulo aberto e não fechado.
trago para vocês um quadro mais completo de genealogia, onde o cruzamento de indivíduos com 2 barras é considerado também o casamento de consanguinidade, de parentesco próximos. Isso ocorre muito com gatos, cachorros em geral. Trago para vocês também um outro exercício de como que fica esse heredograma. Um homem normal, cujo pai era afetado, e a mãe normal, casa-se com uma mulher normal, cujos pais também eram normal. Esse casal tem 6 filhos, 2 mulheres e um homem afetados. Uma mulher normal, um homem normal e uma mulher afetados nessa ordem. Aqui está. Se o homem ele é normal na segunda linha e a mulher normal, e esse homem, o pai dele é afetado, olha lá, primeira linha, o quadrante pintado, e a mãe normal, a esposa desse homem, ela é normal, cujos pais normais tiveram o quê? Filhos afetados e filhos não afetados, como representado nesse heredograma. Trago outros exemplos de indivíduos afetados e indivíduos normais para vocês irem treinando nas suas questões sobre genética. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Queria agradecer muito a vocês. Não esqueçam de se inscreverem no canal, darem o like de vocês e ativarem o sininho para as próximas aulas, ok? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau!